Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Louvemos ao Senhor. No meu coração, uma voz que não quer calar, é o som da tua noiva amada. Dos quatro cantos vai soprar, pras nossas vidas restaurar. O avivamento vai chegar. Vem, quanto a nuvem de glória, vem, quanto a nuvem de glória, vem e enche este lugar. Prepara a tua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto a nuvem de glória, vem e enche este lugar. Prepara a tua noiva. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por mais esta oportunidade imerecida. Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu. Toma o teu lugar em nossas vidas. A uma só voz vamos proclamar, e toda a terra se encherá do teu amor e da tua glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O avivamento vai chegar. Vem, quanto a nuvem de glória, vem, quanto a nuvem de glória, vem e enche este lugar. Prepara a tua noiva, vem, quanto a nuvem de glória, vem, quanto a nuvem de glória, vem e enche este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por este dia merecido, por esta oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos no teu nome. Obrigado, Deus, por mais um culto, por mais uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Deus, te pedimos em nome do Senhor Jesus, toma o teu lugar em nossas vidas. Sê conosco durante estes momentos em que estaremos cultuando o teu nome. Prepara-nos, ó Deus, para receber a tua palavra. Louvado seja Deus. Prepara a tua noiva. Vem com tua nuvem de glória, Senhor. Vem com a tua nuvem de glória, Senhor. Enche este lugar. Prepara a tua noiva. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, por mais esta oportunidade de estarmos te cultuando. Queremos, ó Deus, nestes momentos, em tua presença, Senhor Deus, ouvirmos, ó Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas, em que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor. Assim nós te bendizemos, nós te glorificamos nesta manhã, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a igreja ministerial, Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Estamos aqui no Facebook, aos domingos em 2 horários, às 8h30 e às 18 horas. Estamos aqui
ainda de modo online, não de modo presencial, como até eu gostaria, mas o que eu tenho ouvido da parte do Senhor é: a minha graça te basta. E assim então eu sigo na graça do Senhor, fazendo a sua obra, sigo fazendo a sua vontade. Quero deixar aqui bem claro que nós aqui não temos qualquer costume de pedir qualquer tipo de ajuda, ou Pix, ou colocar o número do Pix da igreja na tela. Não, nós aqui entendemos que se a obra é do Senhor, é Ele que sustenta. O nosso sustento vem do Senhor. Não buscamos aqui qualquer tipo de parceria, ou ainda merchan de quem quer que seja. Nós não queremos estar de modo algum nas mãos dos outros, a não ser nas mãos de Deus. Por isso, deixo claro que nós aqui da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho não nos envolvemos com qualquer tipo de negociata. Estamos aqui tão somente para pregar a palavra do Senhor. Estamos aqui também com o nosso trabalho de oração, que funciona de segunda a sexta, é o Acorda Brasil, que funciona às 8 horas, aqui pelo Facebook mesmo. A oração Acorda Brasil é uma oração onde a pretensão desta igreja é que todos participem. Nós temos por costume deixar a oração Acorda Brasil por si mesmo, com vida própria, sem estar atrelando a denominação. Então é uma oração que todos possam participar, que todos podem participar e que se sintam à vontade para pegar aí os seus pedidos de oração e unir a fé conosco em prol dos brasileiros, em prol do Brasil, em prol de tudo aquilo que é pertinente às nossas vidas. Se você gosta de orar, deseja ter restituído em sua vida este momento de intimidade com o Senhor, fique à vontade para participar. Pegue os seus pedidos de oração e una sua fé conosco. Amém? Então é isso. Estamos aqui então de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, com a Acorda Brasil, nosso culto online que funciona aos domingos em 2 horários, às 8h30, hoje iniciando um pouco mais cedo, e às 18 horas. Vamos aqui então compartilhar um texto da Palavra de Deus, o pão da Palavra do Senhor para as nossas vidas, e assim estarmos instruídos na sua Palavra, e assim também como praticantes desta Palavra. O texto que separei para o nosso compartilhamento está no livro de Números. Sim, o livro de Números, no capítulo 1. Fiquem à vontade aí para pegar. Vamos ler apenas 4 versículos. O livro de Números, o livro de Moisés. Amém? Eu já separei aqui, são 4 versos, do 1 ao 4, Números, e eu leio assim: No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair em guerra. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Amém.
Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, que por si só já nos abençoa. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que a Tua palavra, Senhor Deus, adentre as nossas vidas, não tão somente no sentido literal, mas que possamos compreendê-la também no âmbito espiritual. Que sejamos, ó Deus, instruídos para sermos não tão somente leitores, mas praticantes desta palavra. Assim nós já agradecemos antecipadamente pela instrução que iremos receber, pelo Teu Santo Espírito ao nosso lado, para que possamos compreender a Tua proposta no âmbito espiritual. E a minha oração, mais uma vez, que faço deste lugar é: fala a Deus, porque o Teu povo quer Te ouvir. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui com o livro de Números e vamos compartilhar a palavra de Deus. Neste livro que traz o registro de fé do povo de Israel. Nós temos aqui também, neste livro, registrado o período em que o povo vagou pelo deserto, os 40 anos, e assim como também de suas desobediências. Neste capítulo 1 de Números, o livro em que estamos tratando nesta manhã, somos informados no início da jornada de nossos irmãos, os filhos de Israel, pelo deserto. Somos informados quanto ao levantamento de todos os israelitas, homens, mulheres, crianças, e assim como os capazes de ir à guerra para defender a nação de Israel. Números é o 4º livro de Moisés e recebe justamente este nome pelas duas contagens, pela ordem divina que é registrada neste livro. A primeira é esta que estamos tratando no capítulo 1, a partir do verso 1, e a segunda no capítulo 26. Contagens à parte, tanto a primeira quanto a segunda, é claro que precisamos entender, sem ferir o texto, quanto às motivações desta contagem. O Senhor lhe dá uma ordem a Moisés para enumerar os filhos de Israel. E nestes 4 versos que lemos, neste primeiro capítulo de Números, do verso 1 ao 4, o Senhor ele passa as instruções a Moisés como ele deveria fazer esta contagem. E aqui o Senhor deixa claro que faça o censo de todos os filhos de Israel. E aí ele passa os requisitos de como seria feita esta contagem. E da continuação, a partir do verso 5 até o último verso deste capítulo, que é o 54, o Senhor instrui a Moisés, com a ajuda de seu irmão Arão, quanto à organização desta contagem, das atribuições de cada grupo de famílias. Vemos neste capítulo não somente a organização dos filhos de Israel. Vemos além disso, vemos um Deus organizado. Deus que tem todo o cuidado de organizar os seus filhos, dando instruções claras como Moisés e Arão deveria proceder. E estas instruções claras que o Senhor Deus ele dá aos seus filhos, de modo a organizá-los, elas também são claras ainda
nos dias de hoje às nossas vidas. Entretanto, humanamente falando, seria difícil, sem a organização de Deus, o próprio homem fazer tamanha organização. Organização essa dada pelo próprio Senhor aos seus filhos. O homem não teria esta, talvez, capacidade para organizar e para ordenar a maneira pela qual foi organizada pelo Senhor. Vemos, portanto, um Deus que não apenas escolheu Israel como seu povo, mas se preocupou em organizar os seus filhos. O que nós podemos aprender inicialmente é que o nosso Deus não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus organizado. É um Deus que organiza, que dá ordens claras. Um Deus que fala de modo que todos possam entender. Deus não confunde os seus filhos. Ele torna facilmente compreensível a sua vontade. Entretanto, muitos nos dias atuais não creem que Deus continua falando. Há várias passagens bíblicas que nos mostram Deus falando com o homem. Mas ainda nos dias atuais há aqueles que não creem que Deus, ainda nos nossos dias, esteja falando com o homem. Deus falou com o homem diretamente. E através dos seus representantes, falou aos filhos. Por sua vez, o Senhor, ele elegia alguém para ser o portador da sua mensagem ao povo, ou a quem de direito. Assim o Senhor foi com Moisés, e assim com a ajuda de Arão, falou a Faraó, e assim como também aos filhos de Israel. Deus ainda fala nos dias atuais. Deus fala ao seu povo através da sua palavra, seja numa mensagem como esta, seja numa palavra de conforto de um irmão, seja através de uma repreensão, seja através até mesmo de uma canção. Deus, ele continua usando os seus representantes, seus profetas, na instrução do seu povo, no ensino, na admoestação. Até mesmo tem usado levitas, sim, em canções que fazem com que pessoas se identifiquem, contam o seu estado, o momento em que estão vivenciando. O problema de muitos nos dias atuais é não darem credibilidade à voz de Deus através de seus representantes. Passam a questionar e até mesmo duvidar da voz de Deus através dos instrumentos os quais o Senhor selecionou para que estes pudessem ouvir a sua voz. Assim também o povo no passado procedeu. Não pense que isso é um problema novo. No passado houve também esse tipo de questionamento. Moisés, ele teve dificuldade em liderar todo aquele povo, e por isso o Senhor até mesmo o instruiu a formar capitães para tomar conta de certo número de pessoas dentro do povo. Muitas das vezes, a voz de Moisés não era obedecida como voz de Deus. Muitos dentro de grupos estavam insatisfeitos com a voz de Moisés, conforme podemos até mesmo verificar no livro de Êxodo, no verso 23. Acompanhem, por favor. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque
tu nos advertistes dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. O que ocorre aqui nesta oportunidade é que haviam pessoas que queriam ultrapassar os limites que o Senhor havia marcado para que o povo não passasse. Havia um espaço delimitado até onde o povo poderia chegar, mas não poderia ultrapassar. E naquele período havia os que estavam insatisfeitos com estes limites, e vamos entender, insatisfeitos com as regras pré-estabelecidas, e queriam ultrapassar estas regras, não para ver intimamente o Senhor, mas pela curiosidade. Não estavam querendo de maneira alguma ver Deus pela sua presença, mas pela curiosidade. Assim também este procedimento nos dias atuais. Há muitos que querem se aproximar de Deus, mas sem passar pela cruz. Há muitos aí querendo falar de Deus sem nem ter pelo menos passado pela cruz. Desobedecem os termos, desobedecem as regras, tentam se aproximar de Deus sem obedecer às regras estabelecidas. É aquele dito evangelho sem cruz. E muitos assim seguem pessoas como estas, que falam de Deus, mas não tiveram qualquer tipo de arrependimento ou tiveram qualquer passagem pela cruz, mudança de vida, não passaram por este evangelho que traz o arrependimento, a mudança, a conversão de vidas. E há muitos seguidores, adeptos desta modalidade do dito evangelho, evangelho este que é totalmente contaminado e pervertido. Não é o evangelho genuíno, o evangelho da palavra de Deus. Ouçam bem, Deus continua falando nos dias atuais, através dos seus escolhidos, através de seus profetas. Deus, ele fala com quem ele quer e a quem ele quer. E ele fala aquilo que é preciso. Por um outro lado, nós também entendemos que há pessoas falando além da conta. Que Deus falou até a página 1, mas aí as pessoas escrevem mais 2 ou 3 páginas falando a respeito de coisas que Deus não falou. Estejamos, portanto, amados, atentos à voz de Deus. O Senhor, ele tem escolhido os seus instrumentos e tem dado ao seu povo também o discernimento para que possamos saber se aquela palavra vem ou não do Senhor. Quando nós damos ouvidos de fato à voz do Senhor, nós subimos naturalmente à presença de Deus. Alguns podem perguntar, mas não seria espiritualmente, pastor? Não, eu digo naturalmente porque passa pelo processo natural. E quando nós subimos à presença de Deus, aí sim, a gente pode dizer que já na presença do Senhor, e nesta presença do Senhor, vale aqui ressaltar que na presença do Senhor todos nós estamos. O que nós devemos entender é que muitos não estão em intimidade com Deus. E quando eu trato de presença de Deus, eu quero falar estar íntimo com Deus. Estar na intimidade com Deus. E assim, quando nós passamos naturalmente por este processo, nós não avançamos limites ou regras. Nós, então, nos encontramos ante ao Senhor de maneira íntima, dando ouvidos ao que Deus nos diz
subimos à sua presença pelo sacrifício vicário, pelo que ele, na cruz, conquistou as nossas vidas, e não por outras motivações. E assim como Deus falou a Moisés, ele também continua falando aos seus representantes nos dias atuais. Considere a voz de seu pastor, porque é a voz de Deus para a sua vida. Não ultrapasse limites, não desrespeite os marcos, aquilo que o Senhor colocou e estabeleceu e que é colocado para a sua vida. Precisamos parar de ouvirmos vozes estranhas no meio do povo. Era o que ocorria naquele passado entre os filhos de Deus. Havia os descontentes, e isso não mudou até os dias atuais. Há muitos descontentes na casa do Pai, levantando pessoas contra os representantes do Senhor. O que aconteceu é que quando estes que se levantaram ou que quiseram passar dos limites, eles queriam também participar, eles queriam ter contato com o Senhor. E no capítulo 20 de Êxodo, Moisés, após fazer a leitura da tábua dos 10 mandamentos, aquilo que ele ficou recebendo de Deus diretamente com Arão, e aonde ele já havia antes estabelecido para que Moisés falasse ao povo que ficassem até determinado ponto e que não, de maneira alguma, ultrapassasse aquela linha, aquela regra, aquela marcação. Moisés, após fazer esta leitura, e nós podemos acompanhar isso, a partir do verso 18 deste capítulo 20, diz assim: todo o povo presenciou os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. O 19, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Não era a intenção de Deus trazer este temor de medo aos seus filhos. O que o Senhor estava ali fazendo era confirmar a palavra que Moisés estava dando instrução. E isso a gente pode acompanhar a partir do verso 1 deste capítulo 20. É toda a leitura daquilo que Moisés havia recebido do próprio Deus. E ele passa ao povo. E após ele fazer esta passagem, Deus ele confirma com relâmpagos, com som de trombetas, o monte Sinai começa a fumegar e o povo ele se estremeceu, mas foi um temor de medo. O que não era que o Senhor desejava para os seus filhos, mas um temor que os levassem à sabedoria. O temor que nós aprendemos que é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Um temor não de medo, mas de respeito. Um temor que o leve a entender que o Senhor é o que instrui, que é aquele que tem todo o poder. Esse era o temor que Deus estava gerando no seu povo, e o povo não entendeu. E assim nos dias atuais, amados, há muitos que se encontram nestas mesmas condições, que necessário é, muitas vezes, ouvirem
estes sons de Deus em suas vidas, para que possam ter sabedoria e temer ao Senhor. Terem em suas vidas a instrução de Deus e as entenderem como diretamente de Deus as suas vidas, respeitando seus profetas, os profetas de Deus, os representantes de Deus, aqueles que Deus separou as suas vidas, para que possam assim serem portadores da palavra, portadores da instrução. Então, amados, precisamos, como disse anteriormente, pararmos de dar ouvidos aos insatisfeitos da casa do Pai. Aqueles que, muitas das vezes, estão arregimentando dentro das igrejas uma geração de rebeldes. Estão arregimentando dentro da casa de Deus pessoas para que façam motim. E nós já sabemos o que acontece com aqueles que se levantam contra Deus. O Senhor abre o chão e os engole. E nós temos o conhecimento disso. O que aconteceu com aqueles que se rebelaram contra Moisés. Amados, para terminar, eu quero deixar com vocês o que o apóstolo João registrou no livro do Apocalipse, no capítulo 3, o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que este pedaço de pão, que esta mensagem, ela faça mais do que parte do seu entendimento, mas da sua prática de vida. Que possamos observar a palavra de Deus, observar o que os escolhidos de Deus, aqueles instrumentos do Senhor, passam as nossas vidas como instrução. Amém? Vamos à nossa oração? Deus, nós somos gratos a Ti por mais esta oportunidade imerecida de compartilharmos a Tua palavra. Obrigado, Deus, por recebermos este ensino e que possamos compartilhar, ó Deus, o que nós temos recebido como instrução numa prática, ó Deus, em nossas vidas. Que possamos observar tudo quanto nós, nesta manhã, aprendemos do Senhor, respeitando, Deus, os instrumentos do Senhor para a nossa instrução. Nós, Pai, te louvamos pelos teus feitos em nós, por nós e através de nós. Que esta palavra, Senhor Deus, ela faça de fato um efeito tremendo e esperado pelo Senhor. Que possamos, Pai, tornar esta palavra como uma prática diária em nossas vidas. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Este foi o nosso culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. Estaremos de volta, se assim Deus nos permitir, às 18 horas, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, e assim compartilhar mais desta palavra. Amém? Vamos à bênção apostólica? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, não tão somente hoje, mas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Amém. Louvado seja Deus. Que todos tenham um excelente almoço, um excelente domingo e nos vemos, se assim Deus nos permitir, às 18 horas. Até lá.